Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Bom, agora é hora do Pois é Pergunta. É um quadro que o Pois é Poesia tem, que sai às ruas, enfim, para falar sobre um determinado assunto, né? E vamos ver o que as pessoas dizem sobre as coleções Vagalume e Para Gostar de Ler. Oi, meu nome é Carla, eu tenho 38 anos e trabalho aqui no Sebo da livraria Ponta de Lança. O Sebo ele já existe há bastante tempo, mas agora ele está com um espaço físico delimitado, que fica aqui na rua Aureliano Coutinho, número 149. Essas duas coleções, né, são bem conhecidas, a Vagalume, para gostar de ler, e acredito que assim como aconteceu comigo, né, acontece até hoje, né, com outras pessoas, de ser a porta de entrada, né, para a leitura. Então eu tive acesso a alguns livros, como Éramos Seis, Os Caravelhos do Diabo, entre outros, né, que eu pude ler, né, na infância e no início da adolescência, através dessa coleção. E é uma coleção que praticamente todo mundo conhece. E nós temos uma demanda também aqui pelo sebo, apesar dele ser um sebo mais especializado em história, arte, mas a gente tem essa demanda, né, muito grande, né, pela literatura. E essas coleções elas são procuradas, nós temos elas aqui no sebo. E assim como para mim, para outras pessoas também é a porta de entrada, né, para uma literatura um pouco mais madura. Oi, tudo bem? Eu sou o Mikael, tenho 46 anos. Eu me lembro quando eu estava estudando na escola, né, o primário ali, segunda, terceira série, e já tinha vários livros da coleção Vagalume. E alguns livros, como O Outro Lado da Ilha, O Caso da Borboleta Tíria, foram livros que eu me lembro até hoje, né? E que impactaram bastante, né, a minha educação, por ser livros com uma história curta e um texto mais fácil, uma leitura fácil e com uma história envolvente, né? Não só para mim, mas muita gente da minha sala, eu me lembro que gostava e lia até o final. Como a gente estava entrando na alfabetização, foi muito bacana. Eu sempre fui uma pessoa muito visual, então eu tenho uma memória fotográfica. A capa já me chamava atenção, já de início. Então, a partir da imagem da capa, eu já começava a tentar imaginar como é que seria a leitura do texto. E eu acho que também o tamanho já não era uma coisa assim que assustava muito, né? Porque eu acho que os livros muito grandes, eles podem, às vezes no início, né, quando você está começando, né, a desenvolver o hábito pela leitura, eles podem assustar um pouco no começo. E acho que para um adolescente, para uma criança, ela tem um formato, né, uma aparência muito amigável. E parabéns pelo programa aí, o Pois é Poesia. Acompanhe pelo áudio só, mas muito legal. Gosto bastante. Bacana. Já que ouvimos, então, opiniões sobre as coleções Vagalume e Para Gostar de Ler, nada melhor do que ouvir quem idealizou estas duas séries para a editora Ática, né? Ele é Jiro Takahashi. Jiro Takahashi é mestre em linguística semiótica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 2010. É graduado em Letras pela Universidade de São Paulo, 1975, licenciado em Letras pela Universidade de São Paulo, 76. Professor universitário de Língua, Linguística e Literatura, lecionou na FMU, Unibero, Faculdade Paulista de Artes e Casa Educação Instituto Singularidades. Atualmente é docente do Centro Universitário FAM e professor e consultor da Universidade do Livro, vinculado à Fundação Editora Unesp São Paulo. Coordena o programa de aprimoramento em tradução literária na Casa Guilherme de Almeida. Tem mais de 50 anos de atuação em direção editorial nas editoras Ática. Foi criador de várias coleções literárias, como a Vagalume, né, e Para Gostar de Ler, como falamos, né, mas também A Nosso Tempo, a coleção de autores africanos e a coleção Princípios, Nova Fronteira, editora do Brasil, Grupo É de Ouro e Grupo Rocco.
Atualmente, Giro é coordenador literário da Zapt, a Zapt, né, editora, e diretor executivo da editora Nova Aguilar, respondendo pela edição de obras completas de clássicos nacionais e internacionais em papel bíblia, com encadernação especial. Querido Giro Takahashi, você chegue aí, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, belo poeta, né, belo divulgador da cultura brasileira. Nossa, uma honra estar aqui, no meio de tanta gente convidada que você traz aqui, né? Então, realmente, uma maravilha estar aqui. Maravilha, a honra é nossa. Eu falava com o Marcelo Abud, quanta honra poder falar com o Giro Takahashi, com todos vocês. Zoara também é uma referência, o Alexandre, enfim. E você agora fechamos um trio maravilhoso aqui no Pois é Poesia, só tem a somar aqui. Giro, a coleção Vagalume, né, que já completou agora mais de 50 anos, né, continua a ser referência na literatura infanto-juvenil, com livros como A Ilha Perdida e Escaravelho do Diabo. Ao que você atribui esse sucesso, essa solidez num país, e eu vou citar isso sempre, cada vez com menos leitores? Qual o segredo dessas coleções? Olha, quando eu comecei na arte em 66, né? E comecei com datilógrafo, de originais, tal, tudo, né? Mas depois, por volta de 69, a editora começou a lançar clássicos da literatura brasileira, né? Então, Machado de Assis, Alencar, Macedo, né? E Visconde de Tomé, os autores clássicos que, naquele tempo, o pessoal utilizava, né, para o antigo ginásio, que existia o ginásio. E os livros até venderam bem. E uma coisa que ajudava muito a vender é que naquela época os professores gostavam, principalmente os de ensino médio e da faculdade, os professores pediam para os alunos ler o livro e fazer o fichamento do livro. E naquela época, a Ática fez umas coisas assim, e é isso aqui, que eu coreografei, é uma ficha de leitura que é um fechamento do livro, né? Então, todos os livros áticos clássicos eram acompanhados dessa ficha. Então, quando um professor pedia para os alunos fazerem esse fechamento, os alunos usavam essa ficha da editora, né? Era uma série Bom Livro, dos clássicos. E os professores também foram descobrir isso, e isso facilitava também o trabalho do professor, e recebia todas as fichas numa mesma forma, né? Do mesmo formato, né? Uma dimensão. E mesmo os itens, mesmo os tópicos que o professor já estava acostumado a pedir que alguém. Então, ia vendendo bem, né? Então, o que era vender bem? Era vender mais ou menos assim uns 30 mil de cada ticket. Era uma coisa fantástica, né? Uma coisa fantástica. Só que para a editora era pouco, né? Era pouco. Porque a quantidade de alunos de ensino médio, das zonas finais de ginásio, do Fundamental 2, né? E mais para Picard, quer dizer, 30 mil ainda a gente já estava muito pouco. E aí começamos a ouvir professores e os divulgadores da arte nas escolas também para ouvir os alunos. Então o pessoal dizia que a linguagem era muito complicada, era meio ultrapassada, né? A realidade não era a realidade atual, tudo. Então a gente percebeu que estávamos falhando, né, por não entregar, quer dizer, clássicos só para sempre, íamos parar de fazer, né? Mas então a gente imaginou fazer uma coleção com livros de autores mais contemporâneos, próximos do nosso tempo. E aí a gente começou a bolar um projeto, e nesse tempo eu dava aula. Eu sempre dei aula muito livre, umas 4 horas da manhã, 2 da noite. Eu sempre dei aula e depois trabalhava o resto do dia em editora, né? E eu comecei a dar aula, né, em CPEM, e aí dava aula para antigo ginásio, né? E não tinha muita experiência do magistério, e só aprendo muito. E aprendendo muito pouco a pouco, principalmente com as atitudes dos alunos. E uma das coisas que eu percebia
quando eu usava os mesmos livros que sempre ensinou, os alunos não tinham realmente interesse, né? E isso confirmou, né? Confirmou nas minhas salas. E depois, outra coisa que eu percebia, eu andando na classe dele, tinha alguns alunos que se mostravam tão interessados em algumas palavras, tal. Professor, me explica aqui que é a palavra ayrton. E eu ficava todo feliz, né? Nossa, um aluno de ginásio querendo saber o sentido dessas palavras aí. Ele explicava para o tudo e ficava muito feliz. Mas aí na hora que eu andava naquela classe e olhava as carteiras, e embaixo das carteiras, o que que eles estavam fazendo? Eles estavam, na verdade, respondendo as palavras cruzadas. Eles estavam falando essas palavras. Eles estavam fazendo charadas, né? Eles não estavam muito preocupados com a minha aula, né? Então eu, em vez de dar bronca, em vez de eu pedir a conta, em vez de eu desistir disso, eu falei, bom, eles gostam de fazer uma coisa lúdica, poder salado, palavras cruzadas, tem tudo, né? Então eu comecei a pensar nessa ideia de, quem sabe, já ler livros de autores contemporâneos, que o professorado já estou pedindo, e em vez de fazer essa ficha de leitura, esse fichamento, então eu parei de pedir fichamento e comecei a brincar com ele, fazer dominó com os nomes dos personagens do livro, as ações que eles se desempenharam. Então, quem não tivesse lido, não conseguia jogar o dominó, né? Então, essas coisas todas eu fui aprendendo porque eles me ensinaram. E eles queriam brincar, né? Então vamos inventar brincadeira. Aí eu fui criando brincadeiras para eles, né? Então, no período da tarde, quando eu ia para a Ática, então eu comprei tudo isso e falando, nós temos que criar uma coleção, né? E tendo em vez da ficha, com uma coisa que nós vamos chamar de suplemento de trabalho, e com atividades lúdicas, né? Só com atividades lúdicas. Então, quem lê o livro, mesmo de uma maneira muito simples, então responderia, olha só, você tem aí na mão. Então, esse suplemento de trabalho, né, era uma coisa mais lúdica, e aí, esse artigo de nível um pouco mais para cima, que é menos atividades lúdicas, mas aqueles como Ilha Perdida, a Escaravelha Enfiada, tá, e tudo, eram quase que, vamos dizer, 90% lúdicas. E outra coisa que nós fizemos é que a gente percebia que os alunos gostavam muito de história em quadrinhos, gibis na época, né? Então a gente, em vez de pedir para os alunos, faça o resumo do livro. Então, isso é uma atividade meio assim, muito obrigatória, não é muito, assim, não tem nenhum apelo, né? Então, nós resolvemos fazer o seguinte, fazer as cenas principais do livro em quadrinhos. Então, nós deixamos os desenhos sem legenda, sem balões, e os alunos que liam o livro, eles fariam das legendas, eles colocavam os balões de fala nos personagens. Também adoravam fazer isso. Então, quando eles pegavam o livro, olhavam e via essa coisa de história em quadrinhos, já tinha uma empatia muito grande com o material. A orelha do livro já era uma história em quadrinhos. A orelha do livro era feita em história em quadrinhos. Nós criamos um herói que apresentava todos os livros. E nós chamamos esse herói de Luminoso, né? Então ele tinha no traseiro dele uma lâmpada acesa, né? Ele voava, né? Exatamente esse aí. Então criamos o Luminoso. Então ele, na orelha do livro, ele ia dizendo que era o livro que o aluno ia ler. Então, começava daí, vamos dizer assim, a, a, a informalizar, né, a relação do menino com o livro. Antes era uma coisa parecendo uma coisa sagrada, né? Uma coisa assim, meio, não posso mexer de qualquer jeito, não posso fazer dobrar, não posso rabiscar, não posso isto. E aí não. Então aí a Vagalume acabou, eu acho que um dos motivos foi a péssima desse supervivente, era um acessório apenas, né? Mas era a única editora que tinha isso, que tinha supervivente trabalho. Os outros tinham ainda fichas de leitura. E, além disso, tivemos um engajamento muito grande com o mercado e com o pessoal interno da editora. Para conceber o engajamento externo,
Primeiro de tudo, nós já nos viemos nos fazendo lançando uma coleção de livros juvenis e antigos juvenis e fizemos um concurso nacional de design de capas. Depois nós fizemos um design nacional do nome da coleção. Então, Sérgio Vagalume, não, o nome não tem nada a ver com o meu talento, não. Eu não escolhi o título. Quem escolheu o título foi o vencedor do concurso. Então, quem venceu o concurso sugeriu o Vagalume e nós, da Editorática, gostamos e nós, então, chamamos de Sérgio Vagalume, né? Então, foi exatamente assim. E o designer também, grandes designers do Brasil inteiro participaram do projeto de capa, da diagramação, tudo, não? E o vencedor foi Edmond Noia, e era em design geral, um design auxiliar da revista Realidade, que era uma revista muito famosa no final dos anos 60, na Abril. Então ele que ganhou o concurso, ele largou o emprego dele e foi ser diretor de arte na arte. Bom, enfim, é mais ou menos isso, assim, falando nele rapidamente, além de ter professores para escolher os textos, e nós selecionávamos algumas histórias e experimentávamos com os alunos. Então, eu ia perguntar justamente isso, se um dos elementos, um dos ingredientes dessa receita de sucesso também não estava na boa relação entre o editor, né, o professor e as escolas. E havia, né, com a Vagalume, porque o editor da arte, que inclusive no começo sugeriu que você continuasse lecionando, não é isso? Para que você tivesse um envolvimento. Você não acha que perdemos também um pouco do desencanto, perdemos essa relação com os alunos, com os professores e com as escolas, e no entanto, e por isso nos distanciamos um pouquinho do universo dos alunos? 20 professores escolhiam e subiriam cifras para nós, mas quando recebíamos, entregávamos para 20 professores e aí. Depois, os mais bem selecionados pelos professores, nós chegamos a fazer, no começo, 300 exemplares para experimentar com as crianças. Chegamos ao máximo de 3.000 livros, nós chegamos a fazer 3.000 exemplares, né, para fazer teste. E aí a gente olhava, os alunos davam nota para os livros, né, e os alunos então se divertiam dando nota, porque seria uma espécie de, entre aspas, vingança deles, né, de dar nota para adultos, então eles davam notas, né? E aí a gente escolhia os livros que tinham tirado notas boas com os alunos, mas o critério da nota não era o principal critério. O nosso critério maior era o seguinte: quando os professores faziam teste com os 3.000 os alunos, em várias classes, 20 professores faziam teste, o que a gente pedia para os professores fazerem é o seguinte: não liga para as notas que eles deram. Liga para quanto tempo cada aluno demorou para ler o livro. Então a gente fazia conta, aí escolhia os livros e os alunos leram mais rapidamente. Então um livro que um aluno leu em 2 dias, que é um peso muito bem para nós. Um livro para o aluno, se o professor não pedisse de volta, olha, faz 1 mês que vocês estão com o livro, vocês já leram? Ah, não, professor, eu estou com outras coisas, isso aqui demorou, ainda me concedi para ele dar, né? Então a gente deixava de lá. Agora, aqueles livros com Marília Perdida, em 2 dias, quase toda a classe já tinha devolvido, quiser dar livro. Então, era um argumento, porque ele deixou outras brincadeiras, ele deixou outras atividades para terminar o livro. Então, aquele livro entrou numa prioridade de brinquedos dele muito maior. Então, isso para nós contava muito. Então, isso foi nunca não chegamos a pensar só na nota. A nota era também, vamos dizer assim, segundo critério, mas não era o mais importante. O mais importante era ver os que tinham conseguido fazer com que os alunos largassem de outras brincadeiras para terminar o livro. Essa força, então realmente a gente pode editar. Tá? E outra coisa que aconteceu, que foi falada aqui tanto pela Joaira, também professores estão tembílides e tal, naquele tempo
em 74, 75, 76, os professores tinham muito menos livros ainda, né? Não tinha cartão de crédito no Brasil naquele tempo, não tinha um monte de coisa no Brasil naquele tempo, né? Então, a gente sabia que professores também não tinham livros, né? Eu vim de uma cidade pequena, no interior de 4 habitantes, eu não tinha livraria na cidade, né? Então, eu conheço bem esse esquema, né? Os professores de lá da cidade não tinham condições de comprar livro, porque não tinha livraria na cidade. Então, o que nós fizemos na editora é o seguinte: nós temos que vender o livro mais barato que esse. E o livro é mais barato quanto aumenta a tiragem. Isso, né, o Alexandre de Gomes ensinou. Quanto maior a tiragem, mais barato, baixo do polido. Então, nós fizemos o seguinte: nós vamos arriscar. Ou vamos fazer sucesso, ou vamos sair, né? Fazer o quê? Nós passamos a distribuir, no começo, mais de 60 mil livros para os professores. Nós fizemos um cadastro e tinha 80 mil professores de português no Brasil naquela época. E tínhamos endereço, tínhamos tudo. Então, nós empregávamos pelo menos 60 mil livros de graça para o professor conhecer o livro, se ele pode indicar ou não para os alunos, né? Então, como a gente sabia que eles são poucos livros, se a gente mandasse 4 livros para eles, para semestre, para muitos professores eram os únicos livros que eles tinham na mão, né? Então, e quando eles liam, o preço do livro era muito baixo, nós tínhamos um padrão de preço de livro, nossa, e nunca livro para jovem nunca custou o preço de uma revista semanal. Veja, por exemplo, Isto É, as revistas semanais, se custasse na época, por exemplo, R$10, o nosso livro está 8. Então, nós nunca vendemos o preço da revista, porque mostramos para o professor, na hora que o professor pedia para o pai e aluno comprar um livro, e muitos pais naturalmente reclamavam: mas eu tenho que comprar um livro, né? E o professor então dizia: você não lê revistas? Ah, eu leio, sim. E quanto você paga uma revista? Então, quem fosse leitor de revistas, ele pagava semanalmente mais do que um livro que iria comprar semestralmente, né? Então, aí o pai ficava naquela situação sem que argumento que professor. Então, o professor se sentia muito à vontade, né, de indicar os livros para os alunos. Então, aí, a partir dessa doação dos livros, a Ilha Perdida, na primeira edição, praticamente, vendeu 120 mil exemplares. Do ponto de vista do negócio, não parece ser bom negócio. Você deu uns 60 mil livros, você vendeu 120? Não é tanto, mas acontece que esse professor adotaria no outro semestre, no outro ano, e o livro continuou vendendo mais de 100 mil livros por muitos anos. O livro pode Interessante. de 2, 3 milhões de livros. Interessante. Giro, me diga uma coisa, cativar o leitor até a página 7. De onde surgiu essa ideia? Esse número 7 é o número cabalístico? Ou de onde surgiu isso? Quem criou essa coisa de cativar o leitor até... Se o leitor não leu até a página 7, não vai ler mais, é isso? Eu ouvi pela primeira vez isso quando eu estava estudando letras na USP, e um dos meus professores era o filho do Bosio. Ele, brincando, disse isso, porque ele falou: muitos autores jovens, professores, colegas, extermitos, e me mandam livros para eu ler, né? Eu não posso recusar, né? Mas ele falou: se eu ler até a página 7 e quiser continuar, eu digo um livro positivo, eu digo para ele que ele tem futuro. Agora, se eu não conseguir ler a página 7, eu digo: olha, vai fazer outra coisa, vai ser só professor, ou então se prepara melhor para ser escritor, porque não está dando. Então, ele ia me dizer isso. Agora, ele deve ter ouvido em outro lugar. E eu não, assim, sobre o número 7, eu não sabia disso. Isso mais sobre. Nesses testes de interesse que eram enviados aos alunos, que hoje já não
não há mais porquê, é isso? Ele perdeu um pouco, né? Se eu não me engano, em uma das suas entrevistas. Mais fácil hoje. Sim, Mas hoje seria é, muito mais fácil. Podia mandar por internet. Não sim, custava um mas, pouco. mas, Naquele mas é tempo, feito isso? Hum? É feito pela internet ainda hoje nas coleções? Não tem, mas para fazer teste eu podia usar. Tá, Aí entendi. na época, a gente teve que imprimir 3.000 cópias para mandar para os alunos, pagar um Sim. sorteio, e tudo isso compensou. Agora, se naquele tempo eu tivesse internet, eu não mandava para 3.000 alunos, eu mandava para uns 50.000 alunos, percebe? Né? Sim, Então, porque eu não vou vender para 50.000, eu quero vender para 500.000. Então, eu posso arriscar isto, mas naquele tempo, o máximo que nós chegamos foi experimentar com 3.000 livros só. É o máximo. E já era muito. E a gente já estava arriscando a falir se não desse certo. Né? Porque podia não ter dado certo. Nada é, disso aqui. Giro, se os alunos nesses testes de interesse dissesse que não gostei da narrativa, os personagens não são bons, a narrativa não é envolvente, o autor não seria lançado ou a editora sugeriria, por favor, reescreva, como é que é? Os alunos decidiam, tinham esse poder de dizer, não, esse autor não vai. Não, quando os alunos apontavam questões pontuais, Sim, né? sim. Então a gente levava para os autores e os autores mudavam. Tanto que um livro do Marcos Reis, chamado Mistério das Cinco Estrelas, que foi um dos maiores sucessos da série, quando a gente mostrou para três mil alunos, vieram muitas sugestões. Falaram, olha, algumas meninas falaram, olha, o grupo do Gino só tem menino, só tem rapaz. Por que não tem uma menina no meio? Aí ele botou uma menina ali. Depois, ainda, aí algumas pessoas pediram, olha, nós estamos trabalhando agora, começando a falar em inclusão. Bom, ele podia aproveitar e dentro do grupo deles colocar um cadeirante. Então é um dos primeiros livros que a gente colocou, cadeirante. Né? Então tem um cadeirante lá que joga xadrez para as meninas e vai ensinando lógica para os meninos, e a lógica é importante para eles decifrarem o mistério, né? Com a lógica do xadrez. Né? Então, agora, tudo isso é mérito de quem? Foram os alunos. Isso o Marcos Reis sempre disse. Autor e assim, protagonista do Sozinha no Mundo, a protagonista é uma menina. Ele falou, eu só pus menina como protagonista porque as alunas pediram. Então, a gente, quer dizer, os autores ouviam muito. Né? Os autores ouviam muito, sim. Né? Sim. E nós Então, então não era para reprovar, era para parceria, era para melhorar, né? Agora, Giro, eu queria te fazer. Oi. Pois não, pode falar, pode falar. Pode falar. Não, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais provocativa, que numa das suas entrevistas você falou sobre as tendências revisionistas de censuras a livros para crianças e adolescentes. Disse que os livros nunca sofreram tanto patrulhamento como atualmente. E você reforça, são suas palavras aqui, o professor é que tem que refletir sobre a obra com os alunos. Agora, diante da incapacidade de trabalhar com um autor, a gente o apaga? São suas palavras e você se referia ao episódio Monteiro Lobato. Pode falar um pouco sobre isso? Normalmente eu fujo da questão do Monteiro Lobato, assim, eu falaria do Monteiro Lobato assim, se eu tivesse, vamos dizer, horas para discutir. Mas como a gente normalmente fala assim muito rapidamente na mídia de hoje, né, na mídia contemporânea, né, o que eu acho é o seguinte, né, não só Monteiro Lobato, ou qualquer autor do século passado, de 50 anos para trás, são todos autores carregados de preconceitos e valores de outros tempos. Né? Então, se eu pegar livro de Platão, pegar livro de Don Quixote Cervantes, né, de Cervantes, eu pegar qualquer autor antigo,
aquilo está imbuído de valores da época, são valores sociais. Então, qualquer romance do José Alencar estava cheio de escravos. Claro, os personagens melhores, os mocinhos, não destratavam, não maltratavam, né? Mas eles estavam sempre, né, 2 ou 3 escravos, no mínimo, né, dentro de casa, tal e tudo. Ninguém vai questionar isso, né? Come, eles mantinham todos os escravos em casa, tal e tudo, né? Então, quem fosse ler hoje, sem nenhum tipo vamos dizer, de preparação implícita, também o menino vai falar: "Ai, que tempo bom, né? A gente não podia ter 2 escravos em casa". Então, pois ele pode fazer isso se for ele fizer uma leitura meio fundamentalista, né. Agora ele está fazendo essa leitura diante do professor, né. Então o professor não vai aceitar esse tipo de "Não, calma, espera um pouquinho, vamos analisar essa situação, né, vamos ver qual era o momento histórico do país, tal e teve", né. Então, esse tipo de trabalho, hoje, dificilmente o professor gostaria de ter, né. Dificilmente o professor gostaria de ter isso, né. Então, o Monteiro Lobato era neto de fazendeiro. Então, vamos dizer, ele crescendo dentro de uma família e tinha escravos dentro de casa, ele está fazendo. Então é muito difícil. Aí ele se dava bem com os escravos, né? Então ele mas chamava de escravo, brincava com os escravos, fazia bullying com os escravos, tal, tudo, né? Mas em toda a história dele, apesar de chamar, ah, brincar de vez em quando, fazendo bullying com a tia Anastácia, aí sempre, sempre, sempre ela é vista com muita simpatia, né. Inclusive foi ela quem criou a boneca Emília, né. Então é ela que criou a boneca Emília, que é a principal. Sem Emília, não teria Monteiro Lobato, não, Monteiro Lobato seria um autor comum, né, falando de 2 netinhos, Marizinho e Pedrinho, pronto, e uma história convencional. Agora que tira a convencionalidade dele, principalmente o Bíblia, depois um pouquinho que é Marquês da Bicó, um sabão de milho com a Visconde Sabugosa, quer dizer, tudo isso é uma invenção muito, eh, original, eu diria assim, quase revolucionária para a literatura infantil da época, 1920, 1925, 28. Então, isso é fantástico. Agora, ele chama essa nega, essa neguinha, não sei o quê, sim, né. Eu acho que tem uma pessoa que teve fazenda, um avô, né, um, e tinha escravos, né, meio impossível nem apagar da lembrança infantil dele isso, né. Então, eu acho que simplesmente, cancelar aquilo que de os livros que não têm mais valores, eh, atuais, né. Então vamos para Madame Bovary, vão falar, comete o De Estados a Lima, tal e tudo, né. Então, esse tipo de coisa, ou então falar do Mulato, de Alisa Joquete, Melantrine de Padre Amaro, eu sei lá, todos eles, né, esse é o problema, né. Então, a igreja me via furiosa em cima das escolas que adotavam os filhos do Padre Amaro, por pílulas de São Reitor, quer dizer, sempre investiu com a religião, sempre teve problemas, mas havia diálogo possível, né. Quer dizer, então, um, eh, tinha escola que, de repente, um um padre que fosse reitor da escola podia pedir, implorar para: "Olha, por favor, a escola é religiosa, se vocês puderem evitar, falar para os seus empregados, professor. Ou os professores aceitam isso e tudo bem, vai procurar outros meios, ou então pede a conta, né, e vai dar numa escola laica, né, vai dar numa escola laica". Então esse problema, assim, eu acho assim esse ferro e fogo, esse maniqueísmo, eu acho muito complicado, né. Veja, você aprova os valores de Monteiro Lobato? Claro que não, né. Hoje não aprovaria, mas não aprova nem dele e nem de muitos autores da época, como José Alencar também, né. Mas eu não estudo José Alencar para dizer que o grande feito dele é trabalhar com os valores. Não, isso era uma coisa que
Balzac não escapou disso, né? Então, Balzac retratou a sociedade de país do jeito que era, com malandragens, com boates, né? Com mulheres de programa, né? Com um princípio de PCC lá no país, tudo. Ele fez, que é considerado uma referência para a literatura do século XIX, né? Então, Certo. eu não vejo problema nenhum nisso, né? Um escritor que eu gosto muito, um escritor que eu gosto muito, chamado Philip Roth, norte-americano falecido recentemente, ele dizia o seguinte: a literatura não é um desfile de beleza, né? Então, é uma frase muito boa. E, claro, esse tema que você não fugiu, mas é um tema que precisaria de muitos poesia aí, vários episódios. Agora, Giro, me diga uma coisa. Você sai, a Vagalume, a Para Gostar de Ler, sai da narrativa, digamos assim, e vem com um gênero que é o assombro, né, dos editores, que é poesia, é isso? É. E é do poeta Ricardo Azevedo aí? É isso, na verdade, na época que estava lá colocando, trabalhando aqui para quem sabe ver, os 5 primeiros livros foram prontos. 6º livro de Para Gostar de Ver era poesia, né? E o folheto, um panfleto que nós estávamos para 120 mil professores na época, o folheto tinha uma frase enorme para chamar a atenção dos professores, e coincidentemente hoje, esse folheto começava assim, títulos garrafais, estava assim: Poesia. Então nós lançamos o livro de poesia número 6 da Para Gostar de Ler, com essa chamada: Poesia. Olha só. Quando eu fui convidado aqui... Mas não vamos brigar não, né? É um vínculo que me chamou aqui já de cara. Eu falei, nossa. Ah, que bom. Afirmou. Olha só, é isso mesmo. É Exatamente. Cecília Meirelles. Quando nós lançamos este volume, como todo mundo dizia, olha, poesia vai ser difícil, tudo. Aí nós fizemos um folheto muito bem feito, né? E o folheto tinha assim 4 páginas ou 5 páginas, alguma coisa assim. E a capa era assim, letras garrafais: poesia. E aí a pessoa abria, iria essa proposta nossa de fazer Para Gostar de Ler poesia. Que legal, que legal. Isso aqui também, a gente quase 200 mil exemplares para tirar. Tá? Tá certo. Foi Maravilha. Poesia. Giro, querido, eu agradeço tuas palavras, tua participação. Olha, eu que agradeço. Eu que agradeço por essa honra. Admiro o seu trabalho. Então foi muito bom ter conhecido aqui nesse papo. Maravilha. Sucesso, tudo de bom, viu? Sucesso aí em tudo. Para você também. Muito obrigado. Maravilha. Até mais. Eu que comecei ali as minhas leituras, né, com as primeiras leituras, eu li da coleção Vagalume o volume Éramos 6, né? É um livro que mexeu muito comigo e, enfim, dessa leitura em diante eu me senti completamente fisgado pela leitura. Foi um dos livros, assim, responsáveis por eu hoje, enfim, gostar de ler, ser leitor, enfim. Isso é muito importante, essa coleção é muito importante, é fundamental aí para a formação, como o Giro falou, todo o processo que foi feito, a luta, buscando possibilidades, abrindo caminhos, né, vendo o que os alunos gostam, fazendo essa relação com as escolas, com os professores, facilitando os professores a adquirirem aí livros, enfim, isso é fundamental. Pois é poesia.